Olá, Pitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora chegou meu review do quinto episódio de Last Twilight. Hoje aqui agora eu vejo esse episódio realmente, né, a gente traz um tópico para debater, discutir e meio que refletir, né, sobre a vida do Dai. Eu acho que a história é muito focada em cima do Dai, né, e a gente vai entender, né, a história, tipo, dele através dos olhos, né, do Mork. Eu acho que é basicamente sobre isso. A gente tem um grande foco em cima do Dai, o que eu julgo que é necessário, mas também conforme disso vai acontecendo, a gente vai entendendo a vida do Mork também. E hoje aqui agora não foi diferente também sobre isso, vou comentar o que eu achei disso, mas aqui agora começou também com o Mork recebendo ali uma forma carinhosa de ser chamado pelo Dai, uma coisa que eu acho que assim, quando a gente coloca o P na frente, tal, que é Pidai, Pimork, sabe? Pinar, a gente fala com uma forma carinhosa e também como se a pessoa tivesse um pouco mais de idade, eu acho, sabe? Então, é como você chama alguém próximo de você que você gosta e que seja querido, sabe? Então, assim, vem nesse sentido realmente. Então, o Dai chamar o Mork de Pimork é uma coisa muito bacana, é algo assim muito genuíno. Assim, eu acho muito delicado, eu acho isso muito sutil, porque você entende o que está se passando ali. É claro que você não tem uma abordagem tão grande também dessa narrativa, assim, mais fincada pela visão dos dois, mas é algo que vai jogando e fica sutil e você pega aquilo e você entende também de fato, sabe? Então, assim, tem a passagem da autonomia do Dai também, que é muito importante, ele pegando, fazendo o prato dele, a comida dele e tudo mais, pegando a geleia em si e passando no pão, é algo muito bacana porque realmente agora ele tem essa autonomia que ele veio, né, que tá vindo mais afinco, ele tá saindo, ele tá curtindo, ele tá vendo que a vida dele não acabou também. Então, que porque ele se isolou, né, durante um ano e ele tá esperando por córneas novas, que eu acho que não vem aí, né, mas isso aqui a gente debate mais pra frente também. Mas eu acho que também é sobre isso, é que agora também tem a passagem do livro também, aonde a gente entende que o livro Last Twilight se passa muito fincado na visão que a história vai se percorrer também. É claro que é uma nova maneira de uma narrativa de um livro ser contado ali, sendo narrado, e a história você vê que tem igualdade, pontos muito iguais, e que seja ser similar, mas é uma maneira de contar essa narrativa que o autor, o diretor, sabe, quer que você entenda com uma outra interpretação e não ficado em si só nos dois também de fato, porque você entende que é um espelho ali, né? Tem metáforas ali que se reverte para cima da história também, então é bem legal e muito interessante também isso, porque se passa um ponto ali que ele foi, né, curtir, foi ver o jogo de badminton da amiga dele próxima, que é uma válvula, né, dele ter esse mundo mais abrangente para ele e entender que o mundo dele não acabou. Porém, o Dai, mesmo ali não podendo ver direito, ele consegue ver o que tá acontecendo porque ele entende a amiga dele, ele entende como ela vai jogar, a sacada, como ela fica cansada em si, e ele consegue perceber mais que o próprio Mork que tá enxergando o jogo, sabe? Então, é muito interessante. A história realmente, a cada episódio, ela traz um ponto para ser debatido, para ser questionar e você ficar ali um pouco mais, sabe, pensativo também sobre a sua própria vida também, sabe? Porque eu acho que é sobre isso quando você assiste algo, você tenta absorver algo de positivo pra você. Eu acho que é por isso que tem séries, novelas, produções que te passem uma mensagem também, sabe? Então, assim, essa é uma arte que ela é muito valorizada por conta disso, então é muito interessante você traçar esse paralelo e enxergar que você só não tá vendo uma história pra passar o tempo, e sim pegar um aprendizado pra sua vida também, de fato, sabe? Então, muito importante. Só que chega também ali o amigo, né, que não sabia, né, do paradeiro, né, do Dai, que era companheiro dele, né, de jogo. E vê se ele tá com raiva, se ele tá revoltado, se ele tá confuso, se ele sabe que o Dai está cego ou não. Então aqui agora ele conta, ele volta no passado, ele conta que eles não se davam muito bem de começo, porque por mais que eles tivessem jogos similares e fosse uma ótima equipe, no começo eles não se davam tão bem assim, porque o Dai, ele não estava muito bem, ele não estava muito engatilhado, ele não era
tão bom quanto o seu parceiro, sabe? E ele consegue, se esforça, ele aprende, ele vai atrás, ele luta, ele treina e tudo começa a se enganchar depois que eles começam a se dar melhor, né, em quadra, né, em time ali juntos, jogando juntos. Então acho que isso é muito bacana, isso é muito traçado porque a gente consegue perceber o que se passa também lá no passado e a gente consegue entender essa válvula, né, que hoje em dia, que agora ela tá um pouco mal resolvida e que também tem alguma coisa ali que não tá sendo muito bem explicada, porque também é o fato, né, dele falar com a mãe dele que ele não queria que ninguém soubesse que ele estava assim, nessa condição, e que ele não queria que ninguém soubesse, e assim foi, passou um ano, ele fez o que ele queria, a mãe dele acatou, aceitou, e ninguém soube o paradeiro dele desde então, sabe? Então, ele voltar agora em afinco da vida dele, né, da onde parou, da onde ele colocou uma pausa ali, e os amigos dele também ficarem preocupados com ele, por mais que passou um ano, muita coisa acontece em um ano, sabe? Seu amigo talvez não queira mais ser seu amigo, né? E assim as coisas acontecem. Então aqui agora a gente consegue perceber que esse laço de amizade que ele tem ali, que as pessoas estavam sentindo falta dele, é um laço muito forte, porque se não fosse, sabe, amigos, assim, que ele não quisesse sentir nem sabe, falta, os amigos dele não sentiria essa falta, a falta desse vínculo em si, porque esperaram um ano ali sem saber o que estava acontecendo com ele, sabe? Então, aqui agora ele contar, dialogar e dissertar que ele agora está com uma condição que, né, e ser explicado é bem legal, porém ele vai, conversa com o amigo dele em si, fala que agora ele não pode mais jogar por conta, né, da sua condição em si, e o amigo dele fala que ele não quer mais nenhum parceiro de badminton, sabe, que se não for com ele não vai ser mais com ninguém, e ele vai em si fazer outra coisa, por mais que ele tivesse sucesso nessa carreira em si, eles eram uma dupla, sabe, então ele não se sente muito confortável e não quer seguir a vida dele com uma outra dupla, sabe, então assim, é bem legal porque se o Dai pudesse, ele estaria lá jogando, sabe, então não é algo que ele não quer, sabe, é algo que realmente aconteceu isso pra ele não poder fazer, sabe, então ele não sente que ele não quer, sabe, então é bem bacana isso também porque ele fala bem assim, sabe, e o Dai, ele absorve isso de uma outra maneira, de uma outra forma, sabe, então que é explicado depois. Mas aqui agora a gente entende essa passagem e como também esse amigo que estava distante vai se aproximar um pouquinho aqui agora, porque ele quer dar uma abordagem para que o Dai se aproxime, sabe? Isso é muito interessante também. Porém, o Dai, ele não absorve muito bem isso, porque ele ainda fica com receio em si, mas a gente entende que esse receio aqui agora com o amigo dele que ele acabou de encontrar é muito maior do que ele tava lá com a amiga dele antes, sabe? Porque ele aceitou com uma certa desconfiado em si, mas ele acatou, né, tal, contar pra ela o que aconteceu em si. Aqui agora a gente entende que isso vai um pouco além disso, sabe, que esse medo dele é um pouco maior do que isso, sabe, no passado. E aqui agora a gente entende que o Mork ele vai ajudar, leva ele pra comer, pra aprender, pra... Então isso é muito bacana porque é uma nova abordagem, é uma nova maneira dele conhecer o mundo, de enxergar o mundo, porque ele ainda pode ouvir, ainda tem tato, ainda tem, sabe? Então é bem bacana isso que ele vai encontrar uma outra maneira de enxergar o mundo de fato, sabe? Que é muito mais eficaz também da maneira que o Mork vê o mundo, sabe? Por mais que o Mork ainda, né, tenha visão, o Dai ele vai com uma outra visão que o Mork não consegue enxergar o que o Dai enxerga, sabe? Então, porque a gente entende a passagem também que o Mork vai, ele vai todo perfumado, né? Que tipo, poxa, eu vou levar ele num restaurante aqui agora pra ensinar, né, uma maneira nova pra ele também. Então, a gente já começa a ser apresentado a esse lado do Mork também aqui agora também, sabe? Que tá se perfumando, tá assim, sabe, aquela coisa outra em si de fato que é bem interessante também. Porém, chega de fato em si o momento onde ele vai sair com o amigo dele de fato e ele está confiante que algo bom vai acontecer de fato também. Mas o amigo dele acaba não indo. Ele espera o amigo dele e o amigo dele não chega. Uma coisa que é muito preocupante também, porque é muito triste você saber que o Dai está nessa condição. Não é sentir pena dele, não é sentir pena, não vejo como pena. Ah, eu vou lá porque não posso furar com o Dai porque eu estou com pena, sabe? Não é isso, porque se você tivesse com pena dele, sei lá, você, sabe, não chama ele assim pra ir jantar com você, sabe? Tipo, poxa, não se faz isso, sabe? Então, assim, ele marcar e não ir e não dá, ai, cara, tô preso aqui no trânsito, sabe? Realmente isso é muito chato, isso é muito chato. Mas a gente entendeu que ele não foi, né? Não sabemos a razão porque ele não compareceu no horário de fato. O Mork ficou triste, mas a gente entende que ele estava
contente. Não, eu vou explicar depois. Eu vou explicar. E depois disso, ele sai, né? E o Mork leva ele pra conhecer o mundo, né? Da maneira dele, explicar coisas novas, sabe? Apresentar lugares novos que ele compareceu lá talvez também e não viu da maneira que o Mork viu, sabe? Então, são visões que eles trocam, porque o Dai vê o mundo de outra maneira e o Mork vê o mundo de outra maneira e eles conversam em si e entra um ponto de igualdade também, o que é muito legal também de fato, porque um aprende com o outro. Ali a gente tem essa passagem muito grande, onde a gente consegue perceber o olhar, né, sobre, né, do Mork sobre o Dai, e isso vai sendo muito bem introduzido, sabe? O que eu fico me questionando com a cena final também. Então isso é muito interessante, isso é muito bacana como isso é desenvolvido. A gente entende também ali que tem sobre esse apego, né, que foi colocado no episódio passado, do Dai ver o rosto do Mork, sabe? Então eu acho que isso se conversa muito bem, se casa muito bem, sabe? Então eu acho que isso é muito fiel à história do que ela se propõe a fazer com o casal que a gente está sendo apresentado aqui, que é muito envolvente, é muito aconchegante, sabe? Todo o contato, sabe, entre os dois, sobre o fato também do Dai falar que a flor dele favorita é um girassol, que tá focado ao sol, que tá focado ao crepúsculo, a Let Twilight, sabe? Então, é tudo muito fincado, é tudo muito fiel ao que se passa no livro que eles estão lendo também, porque eles estão lendo uma história que parece que é eles também, porém não é eles, é uma metáfora do que tá acontecendo, mas quando é narrado você entende que também se casa ao momento que eles estão passando também ali juntos, sabe? Então, conta muito dessa evolução do Dai também, conta muito sobre essa evolução do Mork também aqui agora, como ele entende o Dai, como ele vai compreendendo, como ele vai querendo compreender cada vez mais também. Então isso é muito crescente, isso é muito envolvente e a cada episódio é um tópico que eles trazem para debater também aqui agora com a gente. O que eu entendo que aqui agora, essa passagem foi esse lado de ser mais explorado, apresentado aqui agora no episódio, esse sentimento que o Mork está sentindo pelo Dai aqui agora, sabe? Que começou a ser apresentado, porque quando eles vão lá no bar, o Dai já está, né, bebeu algumas ali, então ele acaba falando verdades também. E ele fala que ele está feliz pelo amigo dele não ter encontrado um outro parceiro, sabe? Porque aqui agora a gente entende que ele fala que tudo que ele estava passando, o medo, o receio de jantar com ele, sabe? E de fazer alguma coisa errado, era de como o amigo dele iria ver ele, sabe, nessa situação. E que tudo era em peso 2. Então, assim, se ele passasse uma vergonha, algum deslize, vergonha, sabe, no que ele, né, colocava como vergonha, tudo ia ser em peso 2, sabe? Tudo ia machucar ele muito mais num local diferente. Porque aqui agora ele fala, ele se declara que ele gosta do amigo dele, sabe? Então, eu achei isso interessante, muito interessante, porque realmente agora a gente entende esse peso, essa preocupação, que realmente no passado era diferente, mas aqui agora com o amigo dele é tudo em peso 2, porque ele não quer passar vergonha, né, você me entendeu? Na frente da pessoa que ele gosta, sabe? Então é complicado realmente. Assim como a gente vai num date, num encontro, a gente não quer sempre manter uma boa postura, né, de ser bem apresentado e tudo mais afins, porque isso é interessante também, sabe? Então, é legal. E o amigo dele chegou na hora que ele falou isso, sabe? Então, assim, como é que ele absorveu isso? Como é que ele falou? Porque ele chegou. Chegou tarde, mas chegou, né? Então, assim, não sei como é que isso vai ser muito bem tratado, mas agora que ele sabe que o Dai gosta dele, como é que ele vai agir? Será que ele corresponde? Será que não? Bom, a história é sobre o Dai e o Mork, né? Mas também vai ter agregados porque também é sobre isso. Então, a gente sabe que o Dai vai ficar com o Mork, mas o percurso até lá é diferente, porque aqui agora a gente entendeu a passagem ali também que o Dai talvez ele iria se declarar pro... minto. O Mork, ele talvez iria se declarar pro Dai, sabe? Talvez ele iria ser sincero, ele iria falar algo que ele tá sentindo, porque a gente entende que isso aqui agora foi apresentado, essa pontinha do iceberg, sabe? Então, interessante porque a gente consegue meio que compreender que ambos estão na mesma página, sabe? Porém, em pontos diferentes também aqui agora. Então, eu achei legal essa sacada, essa idealização aqui agora, sabe? Então, eu acho isso muito fiel à história, muito fiel, porque a história, pra mim, ela não tá correndo com nada. Em cada episódio, ela debate o tópico ou ela chega a ser apresentada. Então, quando a gente soma tudo, tudo se conversa, sabe? Então,
a forma que o livro é narrado, a gente entende que é uma visão que agora a pastora é também, então é muito bacana, isso é muito envolvente, isso é muito intrigante, sabe, com a gente. Então, assim, semana que vem eu venho e comento mais sobre Let Twilight de novo, porque aqui agora eu acho que é sobre isso. A gente vem e comenta, faz teorias, talvez também no futuro, mas eu acho que aqui agora a história tá ficando por um caminho onde eu quero saber aonde ela vai, porque eu fico assim com as mãos pra cima, porque eu não sei muito o que esperar, porque a história toda vez ela vem e apresenta algo que é novo pra gente, sabe? Então, eu acho isso muito interessante e muito envolvente também, de fato. Então, no mais aqui agora é sobre isso. Eu te vejo semana que vem, mas aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta, então assim, te espero aqui no canal num próximo vídeo também, porque é sobre isso, ok? Então, no mais aqui agora, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!